buffon, che dell'usato più noioso voi siete. Da 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 ove l'avrà nascosta. Guardate come inquieto. Da 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 si la 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 Olá a todos, sejam bem-vindos à Taverna. O que vocês acabaram de ouvir é uma icônica parte da ópera do Rigoletto. E o Rigoletto é esse homem que ele perde, um bando de homens sequestra a filha dele. E logicamente ele planeja uma vingança, só que essa vingança traz como consequência uma perda muito maior do que a inicial. Essa história é um ciclo que governa a vida de muita gente, não é? Você perde, tenta fazer alguma coisa diante disso, e o que acontece é que essa perda é agravada, ou a ela uma nova perda se acrescenta. Então você se encontra numa situação pior ainda, você tenta corrigir isso porque você não pode ficar do jeito que está, só que você não consegue. A perda vai sendo renovada. É como se você estivesse cortando uma coisa que está em processo de cicatrização repetidamente. O único jeito de você reparar uma perda assim, desse tipo, é se aproximando da verdade daquilo. Qualquer que seja o seu objetivo, esse objetivo tem uma natureza, essa natureza tem uma verdade, e você tem que se aproximar disso. É como um caminho. Se você se desvia do caminho, você não vai conseguir atingir o objetivo que você está pretendendo. Então você tem que saber qual é o caminho para você voltar a ele e então seguir novamente. No caso do mercado financeiro, esse caminho praticamente não é seguido. A verdade do mercado financeiro está muito distante das pessoas. E quais as causas disso? É porque é muito difícil? Não, talvez seja. Mas a causa que eu aponto para isso é a multiplicidade de métodos. Vem gente de todo canto fazer operações nesse mercado. E cada uma descobre um negócio diferente e publica e divulga. Então tem uma multiplicidade de métodos. Por exemplo, essa aqui é a minha previsão que eu fiz sobre o Bitcoin, a mesma do vídeo passado. E lembrando que eu esqueci de dizer que aqui é a data que eu pus, que é a última semana de novembro, ela pode se antecipar um pouco, tá? O Bitcoin tem essa característica de se antecipar um pouco da meta que temos, tá? Só fazendo essa lembrança que eu esqueci de dizer. Não se apegue muito a essa data. Não é 25 de novembro em ponto, assim. Pode ser um pouco antes, tá? Então, muitas outras pessoas podem fazer previsões desse tipo, né? E o meu diferencial que eu quis apontar não é que eu consigo prever alguma coisa, não é que eu tenho alguma taxa de acerto. O que eu quero propor mesmo é que o meu método ele se dirige à verdade do mercado financeiro, porque para mim não interessa um método que seja apenas pragmático. O meu critério não é esse. O meu critério é este método que você está utilizando. Ele está se dirigindo à verdade da coisa? Se não está se dirigindo à verdade da coisa, não me interessa. É simples assim. Porque você pode ter um método muito eficaz, só que esse método é eficaz em termos de probabilidade. E você não sabe explicar muito bem por que tem a porcentagem de erro. Ela simplesmente acontece e você não liga muito para isso. Essa não é a minha preocupação. A minha preocupação é saber o que está acontecendo. Então, por exemplo, vamos ver um método que é muito utilizado por aí. Esse método é tão utilizado que eu acho que as pessoas até acham que isso aqui é a verdade do mercado financeiro. Esse método é vendido como o modo como o mercado financeiro funciona. Vamos analisar. É aquele método de linhas de suporte e resistência, né? Por exemplo, eles passam uma linha aqui. Isto aqui seria uma linha, né? A característica dele é que ele está
unindo as máximas. Seria uma linha de resistência, se ele estivesse aqui embaixo. Ela seria uma linha de suporte. Então, como está aqui em cima, é uma linha de resistência. E essas máximas aqui, elas não chegaram a essa linha de resistência. Então, é muito provável que esse próximo movimento de subida aqui alcance o nível de 160 mil, o mesmo nível que eu estou esperando que seja atingido. Então, quem viu a minha previsão passada pode ter pensado, ele está usando o método das linhas de resistência, porque é assim que o mercado funciona e é assim que ele também está trabalhando, então tudo certo. Ou então as pessoas podem até serem um pouco mais sofisticadas. Elas pensam, não, se essa máxima aqui não encostou na resistência, isso está querendo dizer alguma coisa. Está querendo dizer que a linha de resistência, na verdade, não é uma linha, mas uma circunferência. Então elas vão pôr aqui, fazer alguma coisa assim. Vocês entenderam, né? Uma circunferência aqui que está unindo de algum modo estas máximas aqui. Quer dizer, isso aqui não era uma máxima que falhou para chegar à resistência. Isso aqui é uma máxima real de acordo com esta circunferência aqui. Então, o nível de 160 mil também será atingido de acordo com isso aqui, mas num tempo talvez um pouco maior. Isso aqui eu acho que é o método mais conhecido, né? E para mim isso aqui é ridículo. É muito ridículo. Só que ao mesmo tempo, isso que eu acho ridículo é para a maioria das pessoas um critério de investimento e matéria de especulação. Então tem um abismo aí que este vídeo tem o objetivo de preencher. Então este vídeo é para explicar não só por que eu acho isso ridículo, porque aí seria só uma opinião minha, aí tanto faz mesmo, só que para explicar por que isso é ridículo. Então vamos nos aproximar um pouco mais da verdade do mercado financeiro. Para fazer essa explicação, eu vou me valer primeiro da psicologia e em segundo lugar da filosofia. Isso aqui, no entanto, não é uma aula do curso Filosofia e Mercado Financeiro que eu tenha decidido gravar aqui. Não é. O curso, muito embora ele tenha filosofia como o primeiro termo do seu título, lá as coisas são muito mais práticas do que isso que eu estou fazendo agora. Aqui está sendo mais filosófico do que o curso Filosofia e Mercado Financeiro. Pode haver um ponto em comum entre essas duas coisas, porque afinal A mesmo sou eu, o autor, mas este vídeo e o curso são duas coisas bem diferentes, na verdade. Então, aqui, antes de explicar por que a coisa é ridícula com a filosofia, vamos explicar por que as pessoas acatam o ridículo com a psicologia. Por que você desenha as linhas de suporte e resistência para uma pessoa e ela fica toda feliz? Muito obrigado por me explicar, entendi, vou aplicar imediatamente. Por que as pessoas fazem isso? Se é ridículo. Esta é a pergunta, a minha pelo menos. Vamos imaginar que essas informações, todas as informações, são como sementes. E as pessoas que recebem as informações são como a terra. Se essas sementes encontram uma terra fértil para elas, então elas vão germinar. Então, se a informação é uma coisa ridícula, quais são as características da terra que fazem com que o ridículo germine? Essa pergunta. Não falarei aqui sobre características individuais. Há as características individuais, mas eu não conheço todos que irão assistir esse vídeo, então eu falarei apenas das características do ser humano em geral. E toda terra que acata o ridículo tem isso, que é a tendência à criação, ou tendência a criar um universo paralelo. Tendência a criar um universo paralelo. As coisas são de um jeito,
mas temos uma tendência a fazer de outro modo. Isso a religião católica chama de pecado original. Deus criou o mundo, Deus criou aquele jardim em que Adão foi posto, e tinha uma regra a ser seguida ali, e Adão não cumpriu essa regra. Então, tem essa tendência a criar um universo paralelo, que a religião chama de pecado original. E esse universo, o universo real, a criação em si, tem características que não podem ser violadas. Se você violar essas características, é você aquele que será prejudicado. Né? Um exemplo de característica da criação que não pode ser violada. Um exemplo é aquilo que o Cristo diz, que pelos frutos conhecereis. Isso é uma regra da criação. Pelos frutos conhecereis. Quando ele diz isso, ele está fazendo uma referência muito clara ao texto do Gênesis, que é o texto da criação, quando Deus cria as árvores que irão produzir frutos e sementes segundo a sua espécie. Então, quando Cristo diz, pelos frutos conhecereis, ele está dizendo, para cada causa haverá uma consequência, e a consequência irá revelar, de alguma forma, a causa. Haverá um fruto segundo a espécie da árvore que produziu esse fruto. E outra característica importante disso é o que está escrito no Salmo 1, que é, além do fruto ser produzido segundo a espécie da árvore, esse fruto é produzido segundo um tempo determinado. Então, não só você irá plantar maçã e não irá nascer cenoura, como a maçã que irá nascer seguirá um tempo determinado. Certo? Então, isso é uma característica do mundo em que vivemos. E se violarmos isso, seremos nós os prejudicados e não a realidade. Mas violamos isso de maneiras diversas. Uma dessas maneiras é a burrice. O que é o sujeito burro? O burro é aquele que não apenas comete o erro, mas é aquele que repete o erro, mesmo que tenha sido avisado ou instruído. É um tipo de teimoso, um burro. Isso não é, às vezes, o significado que queremos dar à palavra quando chamamos alguém de burro, mas é o significado original. É do animal mesmo, o burro. Mas pode acontecer que a pessoa consinta, que ela não seja uma pessoa burra. Ela concorda com você que o que ela está fazendo, que é as coisas que ela tem na própria cabeça e que não tem correspondência nenhuma com a realidade, ela concorda que essas coisas não são a melhor coisa a ser feita. O melhor a se fazer mesmo é seguir as leis da criação. Mas ao mesmo tempo ela pode não ter interesse o suficiente ou a coragem o suficiente para fazer isso. Então ela será uma pessoa com preguiça, um preguiçoso. E se ela não tiver ideia de qual caminho ela tem que seguir, nem como começar, então ela terá o desespero, uma pessoa desesperada. Então é exatamente isso que eu estou querendo dizer. Se a informação de suporte, linhas de resistência e não sei o que, e tantos por cento de acerto, se essa informação encontra uma terra que tenha burrice, preguiça ou desespero, ela germina. Quem quer que use esses métodos é burro, preguiçoso ou desesperado. É exatamente isso que eu estou dizendo. E não é nenhuma ofensa, porque todas essas coisas aqui são coisas relacionadas à moral. Então, se você quiser, você pode mudar. Mas se você ouvindo isto também não quiser mudar, bom,
tem um desses três aqui que é o seu problema, né? E olha que curioso, a cosmovisão moderna, ela é dividida em emoção e razão. De um lado tem a razão, em que você faz tudo certinho, você é frio, você acerta, você está sob o controle. Mas isso pode oprimir o seu lado emocional, que não tem explicação, que precisa ser totalmente livre e essas coisas. Né? E no mercado financeiro, o debate é exatamente este aqui. Porque de um lado você tem a psicologia, né? Eles não falam isso? A psicologia do mercado, você não pode seguir os seus erros emocionais, a sua emoção vai fazer você perder, você tem que ter um autocontrole, um autodomínio, né? E por outro, essas técnicas de alta porcentagem de acerto, que seriam a razão. Né? Vou colocar aqui como métodos. Né? Quando a pessoa, no entanto, está usando esses métodos de linhas de suporte, linhas de resistência, por exemplo, mas todos esses outros aí, a maioria, elas estão fazendo isso não por um motivo racional. Porque essa tendência de criar um universo paralelo está carregada de emoção. Você é burro porque alguma coisa em você é atraída pelo erro. O desespero, a preguiça, alguma coisa em você é fortemente atraída por essa tendência. Então, quando a pessoa vem com esses cálculos, com essas linhas, e posando de frio, calculista, assertivo, só o que ela está fazendo é revelar a verdadeira face, que é um mimado, realmente. Às vezes está carregado de emoção, porque se não fosse a emoção, um sentimento que cega ele não cometeria esses erros. Se ele estivesse mesmo exercendo a sua razão, que não é essa razão no mundo dual, mas uma razão mais verdadeira, se ele estivesse mesmo exercendo essa verdadeira razão, ele não cometeria esses erros aqui. Então, a razão que eles estão usando nesses métodos, disfarçada de porcentagens e lucros e qualquer outra coisa que eles jogam na sua cara, na verdade é uma emoção. Ele traçou uma linha ali, nossa, ele é inventivo, engenhoso, ele sacou o negócio, matemática. Não, ele é burro mesmo. Não tem muito o que dizer, não. A pessoa usa um método de 70%, 80% de acerto, que seja. A coisa pega ele desprevenido naquele porcentagem de erro e ele continua usando as mesmas técnicas, a mesma explicação sobre o negócio. Ele não se corrige. É um burro. Então, vamos concluir esta parte da psicologia e vamos entrar na filosófica para entender por que a coisa de fato é ridícula. Então, muitos séculos antes do mercado financeiro existir, tal como conhecemos hoje, houve um sábio que explicou o que você precisa entender para entender. O que você precisa entender para entender, lógico. Qualquer coisa que exista. Isso não é tão lógico daí. Esse sábio era Aristóteles. E ele falava sobre as 4 causas, muito conhecidas. Tem causa eficiente. Tudo que existe tem uma causa eficiente, uma causa formal, uma causa material e uma causa final. Bom, antes de falar sobre o mercado financeiro, vamos pegar um exemplo mais simples. Vamos falar de qualquer outra coisa que existe. Vamos pegar um animal, um pato. Qual é a causa eficiente de um pato? A causa eficiente de um pato é a pata. A pata gerou o pato.
Essa é uma causa próxima, né? Porque tem causas remotas também. Qual a causa formal de um pato? Bom, se você, adulto, decide montar num animal para fazer um caminho de 100 quilômetros, você não vai escolher um pato, não é verdade? Se você escolher um pato como montaria para você chegar a 100 quilômetros de distância, é porque você não compreendeu a causa formal do pato, então você não compreendeu o pato, certo? Mesma coisa a causa eficiente. Se você acha que uma égua vai parir um pato, você não entendeu o pato. A causa material. Se você acha que o pato não é feito de carne e osso, mas de diamante, você também não entendeu o pato. Você vai tentar vender o pato e você não vai ganhar o que você está esperando. E a causa final do pato, sei lá, Deus sabe a causa final do pato. Para que o pato existe? Não entendo muito de patos. Não sei por que eu dei esse exemplo. Deve ser porque eu estou falando sobre traders que perdem dinheiro. Mas tudo bem. Então, tá entendido o pato, mais ou menos? Vamos ao mercado financeiro. Se você, veja bem, se você descreve o movimento do mercado financeiro com base em linhas de suporte e resistência, você está querendo dizer que essas leis matemáticas elas estão entrando no gráfico como causa eficiente, como causa formal ou como causa final. É isso que você está dizendo. Causa eficiente. Você acha que os números, as velas, né, os candles no gráfico aparecem magicamente seguindo a reprodução da fórmula que está por trás de tudo. Você acha que a causa eficiente do mercado é uma fórmula matemática. Não é um banqueiro, não é qualquer outra pessoa, qualquer lugar do mundo. É uma fórmula que está agindo magicamente. Causa formal. Você acha que esta fórmula... Tudo bem, você entende que a causa eficiente do mercado são as pessoas. Mas você acha que a causa formal, quer dizer, as possibilidades do gráfico são restritas a essas fórmulas matemáticas. Você acha que não importa o que aconteça, não importa o que as pessoas façam por trás, você acha que a forma do gráfico é a fórmula matemática que você descobriu. E a causa final? Também, não importa o que as pessoas façam, na verdade, o que elas querem obter, atingir, é este desenho no gráfico. Então você acha que lá do outro lado, por trás de tudo, as pessoas estão operando para desenhar este gráfico. Quando na verdade é o contrário, a causa final do mercado financeiro é pegar o seu dinheiro. Como que elas pegariam o seu dinheiro fazendo linhas totalmente previsíveis? Então isso está totalmente errado. Você não pode achar que as previsões são feitas com base em um padrão. Um padrão não é uma previsão. Um padrão é uma obviedade. Já está aqui, já está desenhado. Há pessoas que não percebem, mas ele já está ali. O que você tem que prever não é o padrão. O padrão é óbvio. O que você tem que prever é quando o padrão será diferente do que você espera ou quando o padrão continuará. Não é simples. Porque o padrão já está feito. A pergunta é, o padrão vai continuar ou ele vai ceder?
E a causa eficiente do mercado financeiro são as pessoas. E as pessoas são livres. Elas são livres para fazer o que elas quiserem. Ué, mas então como é que eu vou prever a atitude livre das pessoas? Bom, meu amigo, bem-vindo ao jogo. É por isso que é um pouco complicado prever. Nós iremos prever atos livres. Esta é a proposta. Porque a previsibilidade de alguma coisa não contradiz a liberdade do ato. Por exemplo, vamos pegar a situação de uma pessoa que está acordando, um homem está acordando, pondo o seu uniforme e para ir trabalhar. Bom, então podemos prever que ele estará no serviço dele, no estacionamento. Ele vai chegar no estacionamento 15 minutos antes do horário em que ele tem de entrar na empresa. Essa é a previsão. Bom, em momento nenhum do caminho que ele faz para chegar até o serviço, em momento nenhum ele perdeu a sua liberdade. Ele está constantemente exercendo a sua liberdade para chegar até o serviço. Porque se ele quiser, ele pode pedir demissão naquele dia. Se ele quiser, ele pode ter mentido para a esposa, e ele não foi em emprego nenhum, que ele foi na casa da amante. Pode acontecer qualquer coisa. Mas nós iremos prever que ele chegará no estacionamento. Por quê? Porque ele acordou contente, certo? E nós sabemos que ele gosta muito daquele serviço. Então ele acordou contente, pôs o uniforme. Bom, ele não vai pedir demissão hoje, não é? Ah, ele acordou contente para ir na casa da amante? Não, porque nós sabemos que ele está casado com a mesma mulher há 11 anos, já tem 7 filhos e não brigou com a mulher ontem, então também não tem motivo para ele pedir, para ele trair a mulher hoje. Então tudo que ele está fazendo ali é liberdade, mas nós iremos prever o que ele irá fazer. É a mesma coisa no mercado financeiro, nós iremos prever atos livres. Então, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado e boa sorte nas suas operações.